Sejam bem-vindos todas e todos. Esse evento também conta com o apoio do Instituto do Capitalismo Humanista, o ICAPH, a Comissão Especial de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados de São Paulo e da Lee Brock Camargo Advogados. A proposta desse encontro é engajar o lojista coreano no e-commerce, debatendo perspectivas e apontando caminhos para a criação de outlets virtuais. E para avançarmos nesse tema, reunimos 3 convidados especiais, que conhecem tudo sobre o e-commerce. O Fred Rocha, a Paula Martins e o Dominic Lee. Eu sou Yun-Ki Lee, presidente da Octa São Paulo, diretor da Octa World, e serei o mediador deste evento. Também sou membro efetivo da Comissão Especial de Relações Internacionais da OAB, diretor tesoureiro do Instituto Capitalismo Humanista, professor de Direito da pós-graduação da Universidade Anhembi Morumbi e sócio fundador da Lee Brock Camargo Advogados. Antes de darmos o pontapé inicial, na pessoa do senhor Wilson Gical, da K-Square Namu Cowork, queria registrar nossos sinceros agradecimentos a todos que ajudaram a tornar esse encontro possível. Muito obrigado. Mas por que é tão importante falar de e-commerce? Poderíamos falar que pelo cenário positivo que o e-commerce vem construindo para o varejo e outros setores de negócio, como salta aos olhos desde o início da pandemia da Covid-19 nesse ano tão difícil de 2020. Na Coreia, o e-commerce é um fenômeno no varejo e no Brasil também vem evoluindo. Cresceu 47% no primeiro semestre desse ano, nesse ano de pandemia. O recorde em 20 anos. Os pedidos aumentaram 39% e saltaram para 90,8 milhões em comparação no passado. E o aumento das vendas rendeu 38,8 bilhões de reais, todos dados do relatório Evit, Nielsen e Elo. E para abrir esse encontro tão importante, passo a palavra à Sua Excelência, o senhor Cônsul-Geral da República da Coreia do Sul em São Paulo, senhor Hak Yu Kim. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui abrindo o segundo seminário de e-commerce, depois de termos realizado o primeiro no final de julho passado. Gostaria de expressar, em primeiro lugar, a ABIB, Associação Brasileira da Indústria do Vestuário, e a Octa de São Paulo. A Octa de São Paulo é um órgão representante aqui no Brasil para Overseas Korean Traders Association, que promove exportações e importações e ligando coreanos e brasileiros. Quero agradecer aos palestrantes aqui presentes que aceitaram com boa vontade nosso convite para esse seminário e introduzirão novos conhecimentos para nós. Quero agradecer também a Dr. So e aos demais líderes coreanos aqui presentes que estão empenhados em formar um grupo de coreanos para fortalecer a comunidade coreana. Um agradecimento todo especial ao senhor Gical, que cedeu esse local maravilhoso e está sempre nos apoiando. Bom, desde o início da pandemia, nossa vida mudou muito. A Covid-19 afetou toda a atividade econômica coreana, especialmente a indústria de confecção de roupas da comunidade coreana. Ouvimos até histórias de coreanos que deixaram o Brasil e voltaram à Coreia devido às dificuldades econômicas causadas pela pandemia. Nesta situação inédita, gostaria de ressaltar que o sobrevivente é o vencedor. Para vencer esta crise, precisaremos ter mais paciência
e mais força do que em tempos normais. Apesar da crise, algumas empresas e lojas estão conseguindo vender mais seus produtos do que antes, através do comércio eletrônico. O e-commerce no setor de vestuário veio para ficar. As vendas digitais aumentaram enquanto as vendas offline diminuíram. Analistas veem como crucial o investimento no setor eletrônico, mesmo que sua fatia no consumo ainda tenha baixa representação. No mundo, o paradigma está mudando. A pandemia veio acelerar as mudanças já introduzidas pelas novas tecnologias. Se nós não acompanharmos a mudança, podemos perder a batalha. É nesse espírito que fizemos esse seminário como outra oportunidade para ajudar a comunidade, coreana em pensar em meios de superar a crise econômica. Afinal, nós enfrentamos e vencemos muitas dificuldades como imigrantes no Brasil. Acredito que podemos ficar mais fortes do que antes, depois da crise, se houver união e inovação. Vamos torcer para que das ideias discutidas aqui nasçam muitas soluções práticas. Desejo muita saúde e prosperidade a todos. Obrigado. Muito obrigado, seu cônsul. Eu vou quebrar um pouco o protocolo e agradecer bastante ao cônsul e mostrar meu apreço e admiração por ele, porque ele tem muito apreço e consideração pelo Brasil, pela colônia coreana aqui no Brasil. Também estudou aqui no Brasil e dá para ver pelo bom e pela fluência do português que ele tem. Muito obrigado, seu cônsul. Seguindo adiante, no bloco 1, nosso primeiro convidado desse encontro, em modo online, é Fred Rocha, que vai compartilhar sua visão sobre o e-commerce hoje e adiante. Fred é empreendedor, inovador e apaixonado pelo varejo. Já foi reconhecido 4 vezes como profissional de marketing do Brasil, 2016, 17, 18 e 19. Tetracampeão. Com mais de 26 anos de experiência, 15 negócios de diversos segmentos em seu currículo, é um dos mais requisitados especialistas de varejo no Brasil. E foi um dos pioneiros no e-commerce no país, possuindo vasto conhecimento sobre marketing e vendas em múltiplos canais de negócios. É autor do livro Manual, com U no final, de propósito, do Novo Varejista. Antes dele começar, eu gostaria de lembrar que, ao final da apresentação dos convidados, nossos debatedores, abriremos para as perguntas que chegarem pelo canal do YouTube do Consulado e dos participantes presenciais. Fred, a palavra é sua. Pois bem, amigos e amigas, vamos voltar um pouco no tempo para a gente entender o futuro. Tem 4.000 anos que nós saímos das nossas casas para adquirir produtos e serviços. E nós, como comerciantes, aprendemos a abrir nossas empresas cedo para esperar esse cliente. E, de repente, em um momento, esse cliente não chega mais. Queria colocar para vocês que essa mudança de comportamento de consumo, ela não é por causa da pandemia. Como diz muito bem o nosso cônsul da Coreia, ela acelerou esse processo. O consumidor já estava vivenciando uma mudança de comportamento. Eu vou explicar um detalhe para vocês. A gente tem 3 mudanças culturais muito poderosas acontecendo que a gente precisa prestar atenção. Antes de falar do digital, antes de falar do e-commerce, a gente tem que entender o que está acontecendo culturalmente, porque a cultura é que determina o caminho das pessoas. Pois bem, olha só. Desde o início da humanidade, que o ser humano se desloca para morar perto, da onde tem oportunidade de trabalho, da onde ele pode comprar produtos, da onde ele pode se tratar, ou seja, ele sempre morou perto da onde tem loja, onde tem prestação de serviço, da onde tem comércio. E, de repente,
de um tempo para cá, essa característica vem mudando. E antes, onde a gente morava perto do comércio, as pessoas começaram a se deslocar para morar distante, em condomínios fora da cidade, e começou a entender que qualidade de vida não está relacionada a morar perto onde se compra produtos ou serviços. Ou seja, a tecnologia aí nesse ponto começava a virar, a migrar uma relação de consumo, aonde o consumidor sempre foi dependente do comércio e fez com que todas as cidades do planeta fossem criadas. Sim, as grandes cidades, as pequenas e as médias, elas só desenvolveram por causa do deslocamento dessas pessoas em busca de produtos e serviços. E, de repente, essa dependência do consumidor acabou. E um consumidor que dependia do comércio não depende mais. Agora, é o comércio que depende do consumidor. E qualquer atitude passiva desse comércio, de abrir o seu negócio e esperar esse cliente entrar, não funciona mais. Qualquer característica comercial aonde ele impunha ao consumidor uma característica de produto, também não funciona mais. O consumidor está empoderado, não só porque ele tem a tecnologia na mão, é porque ele aprendeu a comprar de outras formas e a não mais depender dos comércios próximos de casa ou até mesmo das suas cidades. Hoje, a gente compra em qualquer lugar do planeta, a qualquer momento, deitado na nossa cama ou no banheiro de casa. Pois bem, amigos, a mudança cultural ela é tão importante quanto a digitalização. Então, nós temos essa primeira mudança cultural, que é a inversão de valores. A segunda mudança cultural ela é extremamente importante também, que é a questão de investir em intangíveis. Nós, investidores, empresários, sempre aprendemos a qualificar os nossos negócios, se estão bem ou ruim, pelo que a gente consegue pegar, pelos prédios que eu construí, pelos imóveis que eu tenho, pelo estoque que eu tenho, pelo número de lojas que eu tenho, ou seja, nós sempre auditamos se o cara está bem de vida ou não, com o que ele tem, com o que eu consigo pegar e com o que eu consigo ver. Hoje, esses tangíveis, eles perderam valor. Eles não mais têm percepção real para o consumidor e até mesmo para o nosso negócio. Não que não seja importante ter uma loja linda, mas nós precisamos entender que, através das características intangíveis, é que nós estamos construindo os novos negócios. Outra característica comercial que ficou obsoleta é o preço. Até então, o preço era verdadeiramente importante para os produtos e serviços, principalmente para o vendedor. O vendedor não se preocupava se aquele produto ia servir ou não para aquele consumidor. Ele vendia e, se pudesse, saia correndo dali para não receber de volta. Hoje, mudou totalmente. As características que importam para esse produto é o benefício que ele leva para o consumidor. E é ali que ele vai perceber o valor. Ou seja, não adianta mais nós vendermos preço e produto, seja na internet ou em qualquer lugar. O propósito de ajudar as pessoas através do produto e serviço que vocês vendem é tão mais importante do que propriamente o produto. Os serviços atrelados àquele produto, o tempo que você entrega, a conveniência que você oferece, o conforto que você oferece, tudo isso passa a ter uma percepção de valor muito grandiosa. Pois bem, aí a gente chega no digital. O digital realmente ele veio para facilitar e levar o quê? Conveniência ao consumidor. Só que, como toda mudança cultural, como toda revolução que nós vivemos, não é de um dia para o outro. Eu já tenho 20 anos, já estou no comércio eletrônico desde 99, e um professor na Universidade de Ribeirão Preto virou para mim e falou, né, a minha monografia foi uma empresa que colocava lojas para vender na internet e no e-commerce. Ele falou, meu filho, vocês passaram de ano, parabéns, mas esse negócio de internet não vai funcionar para vendas. Da mesma forma que pouco tempo depois, 2002, eu mesmo, gerenciando várias lojas virtuais, eu não acreditava que a moda fosse um item que a gente conseguiria vender pela internet. Até porque sou filho de industrial da área de confecção. Meu pai sempre fabricou camisas, minha mãe, vendedora de calça jeans, de malha. Eu tive loja de máquina de costura. Até brinco que eu sei regular um overlock muito bem. Então, eu não acreditava que moda, até porque nós não temos uma padronagem que facilitasse com que os clientes comprassem aquilo de forma online. Também estava enganado. Como muitos de vocês já tentaram entrar no e-commerce e não conseguiram, eu vou contar para vocês
5 degraus extremamente importantes para você ter uma presença digital verdadeira. Não vou aqui falar de ferramenta, de plataforma, de tecnologia. Tecnologia é só um meio que vocês vão ter para colocar a sua força para frente, o seu propósito para mais pessoas. Para isso que serve tecnologia, para escalar para mais pessoas e não só aquelas que estão passando na porta da minha loja. Gente, o primeiro degrau é acreditar. Não adianta você montar um e-commerce porque todos estão montando. Você verdadeiramente tem que acreditar. E quando eu falo acreditar, é ter a certeza de que você é capaz de investir tempo, dinheiro e pessoas para gerir um negócio que você não consegue pegar. Um prédio. Nós conseguimos construir, gastar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, investir, decorar, deixar lindo uma loja. Mas um e-commerce, nós temos uma imensa dificuldade de pôr dinheiro. Por quê? Porque a gente não consegue pegar. E tem se vocês não acreditarem verdadeiramente e colocarem recursos planejados, como tempo, dinheiro e pessoas, seu e-commerce não vai dar certo. Independente, porque a crença é o que faz os nossos negócios funcionar. Outro ponto importante desse acreditar é que se você não acreditar que seu e-commerce é uma filial verdadeira e tem todas as características de uma loja, mesmo que utilize recursos e estoques de uma loja que você escolha inicialmente, mas ela tem que ter gestão separada, equipe separada, assim como as redes sociais também. Talvez o Instagram da loja dos senhores seja uma loja mais visitada e com menos atenção. Outro ponto importante desse degrau, aliás, já indo para o outro degrau, é ter presença. Se vocês não forem encontrados, vocês nunca vão vender. Diferente de uma loja física, que a gente abre na porta, abre a loja e já enche de curiosos para conhecer, montar um e-commerce é como se fosse montar uma loja no deserto. Nós vamos ter que aprender a comunicar de verdade. E quando eu falo comunicar de verdade, é comprar mídia, gerar tráfego correto, colocar clientes certos. E isso, meus amigos e minhas amigas, custa tempo, custa dinheiro, e principalmente custa conhecimento. A maior dica que eu deixo para vocês hoje é: quem não estuda, não vende. Não dá mais para abrir um negócio e esperar o cliente chegar. Nós temos que verdadeiramente estudar. Outro ponto e outro degrau importante, agora que você tem presença, quer estar no Google Meu Negócio, atualizar sempre o Google Meu Negócio, ter o Instagram, ter o Facebook, ter presença. Ou seja, na hora que o seu produto é procurado, você está lá para mostrar como aquele produto pode ajudar o cliente. Não é achar o produto, é achar como ele pode ajudar. Você tem que ser encontrado como você vai ajudar as pessoas, e não pelo nome. Ninguém busca o nome de uma empresa. Ela busca um produto ou um serviço. Ou melhor, ela busca um benefício que ela precisa. Ninguém compra uma furadeira porque quer uma furadeira. A gente precisa do furo. Então, a gente precisa entender essa característica do consumidor. Outro ponto extremamente importante, pulando de degrau, olha só, eu acredito, eu tenho presença, agora eu preciso de atender. E atender, gente, é muito simples. Sempre que eu vou falar de atendimento, eu peço o pessoal para trocar a palavra. Troque atender por atenção. Atender é dar atenção às pessoas. Mas atenção não é para empurrar produto. É para ouvir e entender a necessidade dela. Porque uma frase que eu uso em todas as minhas palestras é: a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. E para resolver o problema dos outros, a gente tem que saber ouvir. E, acreditem, não existem canais mais imediatos para atender um cliente do que a internet. O cliente chegar no balcão da sua loja, ele espera 1 minuto, 2. Enquanto você acaba o atendimento, ele te espera olhando um produto ou outro. No WhatsApp ele não espera. No Instagram ele espera um pouco. No Facebook um pouco mais. No e-mail também um pouco mais. Mas se você não transformar cada ponto de contato seu em um verdadeiro atendimento, não vai adiantar. Então, nós temos, eu acredito, tenho presença, aprendi a atender. E quando eu aprendo a atender, aí sim eu vou aprender a comunicar. Aí sim eu vou usar da publicidade e propaganda para levar clientes à minha loja. Porque se eu faço propaganda antes de saber atender, eu não vou conseguir vender. E aí a gente fecha a equação. Quando a gente faz propaganda, quando a gente comunica um produto e como ele pode ajudar as pessoas,
A consequência é fato. A gente vende. Eu não vim aqui para falar de tecnologia, porque eu acho que tecnologia, assim que vocês acreditarem, vocês têm diversas soluções no mercado e, na minha opinião, muitas são commodities. O que depende para o seu comércio eletrônico dar certo é você acreditar naquele site que até mesmo seu sobrinho poderia fazer, num poder comercial tão maior do que sua própria loja física. Para encerrar, eu vou contar uma historinha para vocês rápida. Há uns 7, 8 anos atrás, eu gerenciava uma rede de moda masculina no marketing e fui implantar o e-commerce lá. Tínhamos mais de 100 lojas físicas no Brasil. E o e-commerce estava indo bem. Já estávamos fazendo campanha, conseguindo gerar um ótimo resultado. Mas não deixa de ser mais uma história de um e-commerce que fechou para abrir de novo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu pedi um recurso para poder melhorar as vitrines da loja virtual, né? Fotografar melhor, colocar um layout melhor. Eu me recordo, era R$30 mil na época. E o dono meio que riu de mim, riu comigo, um amigo. Falou, Fred, não, você está doido que eu vou pôr 30 mil no site? E por coincidência, 20 dias depois, eu analisando o Analytics, que é aquele relatório que você vê quantas pessoas entraram no site aquele dia, o tráfego que o site teve aquele dia, e por causa de uma promoção de camisa polo que a gente tinha colocado, o tráfego foi grandioso. Eu tinha notado que nós tínhamos recebido 10 vezes mais clientes do que em todas as 100 lojas juntas de shopping que eu fazia o cálculo da lista de vezes. Tinha shopping com operação de 150 mil de despesa mês, loja de shopping. E eu só pedi 30 mil para uma loja virtual. Se a gente não acreditar que clique é gente e gente é cliente, não adianta a gente se reunir para falar de e-commerce. Tijolo serve agora só para proteger a cabeça dos nossos vendedores e os nossos produtos. Para vender, a gente precisa de pensar no intangível. Obrigado a todos. Estou aqui à disposição para perguntas. Não sei nem se eu falei no tempo. Falou bem, Fred. Inclusive fez eu me lembrar de máquina reta, interlock, overlock. Fred, eu peço para você continuar aqui, lembrando que ao final nós vamos receber as perguntas de quem está acompanhando presencialmente e também de quem está acompanhando via YouTube. Fez eu lembrar bem do meu passado, hein? Junto com os meus pais na confecção, ajudando, tentando ajudar, né? Obrigado, viu, Fred? Obrigado você. Os nossos próximos convidados vão destrinchar um pouco mais, porque a gente precisa entrar nessa questão de como é que eu vou me inserir ao e-commerce. Como o Fred disse, se eu decidir que quero isso, vou me empenhar, vou aplicar recurso material e também os esforços, preciso entender como é que faz e como é que se atinge isso. Então, eu trago para vocês aqui a Paula Martins e o Dominique Lee, que farão sua apresentação em conjunto, de forma presencial e bastante didática sobre como planejar e estruturar o seu e-commerce. Mas antes, um pouquinho sobre os nossos convidados. A Paula é formada em administração de empresas pela FAAP e tem mestrado em marketing pela SPM. Atua há mais de 20 anos em empresas referências, 20 anos, começou muito nova, né? Como Nestlé, Colgate-Palmolive, Walt Disney e PepsiCo. Recentemente migrou para o universo da moda, liderando o marketing das lojas Renner e, posteriormente, integrou a diretoria do grupo Icon. É Icon ou Icon? Icon, que controla Shopping Together, O Que Vestir e Colab. Há alguns meses, a Paula iniciou um novo desafio como CMO, o Chief Marketing Officer, ou seja, o Head de Marketing do Roupa, a startup de tecnologia da moda, cuja missão é levar a moda de todos para todos. Dominique Lee é fundador da Veria, é Veria, Dominique? Veria, e responsável pelo lançamento dos e-commerces Baseclair e CeraVe. Atualmente trabalha como consultor de e-commerce e tem uma atenção especial para lojistas do Bom Retiro e do Brasa, nossa colônia. Vou passar a bola para vocês. Dominique e Paula Martins.
vocês vão achar que a gente combinou, nós e o Fred, porque essa introdução que ele fez, os passos, é um pouco do que a gente trouxe aqui de maneira mais destrinchada. Mas eu acho que o importante colocar é que o discurso ele é muito parecido, na verdade. As regras básicas e o que a gente tem que refletir, elas são muito parecidas. Então, é só seguir essa cartilha que o objetivo é que todos tenhamos sucesso. Agora a gente começa a apresentação. A apresentação é super animada, a gente trouxe a apresentação, então vocês não vão ser obrigados a me ouvir falando todo esse tempo. Então, um pouquinho do que vocês já viram aqui, a gente viu a apresentação do Consul, o Fred também falou, mas é só um resumo. Isso aqui é uma base diferente, é de uma pesquisa da Enel Trust, e a gente vê que no primeiro semestre desse ano, comparado ao primeiro semestre do ano passado, houve um crescimento de 65% em termos de receita e 73% em termos de pedidos. Tá? A gente teve uma queda assim, no ticket médio. A gente brinca que tem um pouco do efeito batom, que muitas pessoas passaram a comprar itens menores dentro do online, então se afastando, em algumas vezes, de compras mais robustas, por isso que a gente vê um declínio aí no ticket médio, mas a gente, obviamente, vê uma aceleração muito grande da quantidade de pessoas consumindo, e isso acarreta nos pedidos. E o que é mais interessante... E o que é mais bacana, eu acho que é a gente olhar aqui para o setor de moda, especificamente, o quanto que ele é relevante. Então, o setor de moda foi bastante impactado, ele é representante, aí está em segundo lugar em termos de pedido, quinto lugar em termos de faturamento. Então, é um motor econômico muito importante, que ainda tem baixa penetração do online, mas tem muito espaço para crescimento. E o que é bacana, eu não sei se vocês já tinham visto esses números, mas a gente teve praticamente 6 milhões de novos brasileiros comprando no online pela primeira vez nesse semestre. E o que a gente estava discutindo antes... pode passar todos, Fê. Pode descer. Está invertido aquela idade de 25, mas você vê que a concentração do consumo por faixa etária é entre 26 a 50 anos. Então, a média de faixa etária dos consumidores é de 35 anos. E eu acho que isso é muito bacana, né? Porque há gerações que não nasceram dentro desse ambiente digital, às vezes não falam, putz, isso aqui não é para mim, é muito difícil, é muito complicado. As pessoas mais sábias, mais velhas, já não querem comprar, querem ver, tocar. Isso, de fato, acontece. Mas a gente viu um efeito de uma pandemia que também está transformando os hábitos de consumo de todas as faixas etárias. E só para ter uma referência, até uma homenagem para a Fernanda, que é a coordenadora de marketing, me ajudou a construir essa apresentação. Basicamente, de novos entrantes, a gente tem a cidade do Rio de Janeiro inteira entrando no online. Então, para a gente ter uma ideia de dimensão. E, obviamente, contra dados não há argumentos. Então, aqui a gente prova que, gente, o e-commerce está na boca do povo, como a gente diria. Então, é algo que não vai voltar. Alguns números que são importantes, e não é só Brasil, então isso é um crescimento mundial. A base de usuários de e-commerce no mundo cresceu 70% no primeiro semestre. Só nos Estados Unidos, que é o próximo slide, em 8 semanas, as primeiras 8 semanas da pandemia, o e-commerce cresceu o mesmo que ele cresceu nos últimos 10 anos. Aqui, obviamente, a gente não tem respostas corretas, a gente não sabe se vai continuar crescendo nessa exponencialidade, mas a gente entende que o crescimento ele vai começar a trazer números mais acelerados. E, obviamente, no Brasil, a gente viu um efeito bastante nocivo, acho que até os motivos da gente estar aqui, se apoiando, dividindo informação, compartilhando, para a gente ver melhores soluções para a gente se adequar a esse momento econômico, advindo da pandemia, mas a gente teve mais de 600 mil micro e pequenos empresários que fecharam suas portas. Mas 13% dos brasileiros fizeram a sua primeira compra online. Puxa, isso é muito? Eu acho que ainda é muito pouco, porque o setor do online ele só atinge 23% das pessoas que têm acesso à internet.
Então, um dos primeiros, né, o que a gente observa é que, inicialmente, a primeira barreira de entrada para o online era ter ou um celular, um smartphone, ou você ter o Wi-Fi. Hoje em dia, essas barreiras já foram quebradas. Houve a questão da barreira social mesmo, de dificuldade de aprendizado. E aqui a gente vê que, poxa, todo mundo está entrando nessa onda do digital. Então, algumas barreiras importantes de entrada do online e aderência online estão sendo quebradas. E eu acho que a gente tem que participar desse processo. E um pouco do que o Fred falou, a gente trouxe esse desafio para vocês, né? Será que todo mundo está preparado para entrar no e-commerce, para entrar no digital? E aqui a gente elencou algumas perguntas, aí você me ajuda aqui, Dominique. Acho que o primeiro ponto é assim, você está preparado? Qual a sua motivação para entrar no online? Motivação real, né? É que pessoas agora estão querendo entrar no e-commerce porque um concorrente está querendo entrar, ou só para entrar mesmo. Ela pensa que se tiver um site aberto, vai começar a vender sozinho, né? É isso que está tendo. Sim. Então, exatamente, você está entrando porque o seu vizinho está entrando, o seu concorrente está entrando, ou você entende que isso é uma parte importante da sua estratégia, né, de negócio? Outro ponto bem importante de reflexão, você está disposto a estruturar a sua empresa para abraçar esses novos processos? Porque é preponderante algumas mudanças para que o seu e-commerce seja bem-sucedido, seja por sistema, seja equipe, seja processo. O Fred também citou esses pontos, mas ele precisa estar na reflexão de cada um de vocês também. Você está disposto a investir? Acho que o Fred também trouxe e a gente ouve muito disso, né? Será que é simplesmente a gente subir um e-commerce? Esse talvez seja é o mais fácil, né? Você ter o endereço de uma loja online. E, principalmente, você está disposto a aprender? Então, eu vejo, né, todas essas pessoas aqui na sala e muitas vezes a gente acha que é só contratar um terceiro, puxa, vou trazer alguém, um especialista, aquele super nerd, eu nem preciso saber. Na verdade, não funciona assim. A transformação digital ela acontece no líder, né? No dono, é quem vai ditar essa mudança. Então, o que a gente quis dizer assim, o e-commerce não é fácil, não é uma coisa fácil, né? Você precisa realmente fazer uma reflexão. E daí eu quero saber daqui, vocês estão preparados para esse desafio? Pensaram nisso? É algo que vocês realmente têm vontade? Se vamos juntos nessa, né, de encarar esse desafio. E aqui a gente vai entrar um pouco no passo a passo. Aqui entra o nosso manual de boas práticas do e-commerce. Então, sempre começa com uma pergunta, né, Dominique? E a plataforma? Qual plataforma que eu vou escolher? Puxa, e daí é um pouco do que o Fred disse. É uma comoditização, né? Hoje em dia tem tudo. É que plataforma, na verdade, não faz muita diferença quando for começar. Porque no começo, pode começar com e-commerce. Acho que pode passar o slide. Tem o e-commerce, tem Shopify. Mostra lá. Tem nome para Dedé aí, né? Tem vários meios de plataformas que atende todo mundo e já vi funcionando, já vi vendendo. Então não precisa ficar preocupado na hora de escolher a plataforma. Sim. Mas tem algumas coisas importantes, se você puder voltar, que são pontos de atenção na hora que você for selecionar uma plataforma que vai ser seu parceiro aí nesse processo de transformação. Primeira coisa, o anterior, gente. Acho que o primeiro ponto é você realmente buscar uma plataforma que você consiga que ela consiga abraçar o seu negócio, não só nesse momento, mas pelo menos por 3 anos, que ela possa ajudar, que ela esteja estruturada para abraçar o tamanho do seu negócio. Às vezes a gente começa com uma coisa muito baratinha, uma coisa que não está tão estruturada, e de repente você tem uma projeção de crescer 100% ao ano, e daí depois de 6 meses você já não consegue operar nessa plataforma. Então é uma coisa bem importante e de fato tem aí valores diversos e com entregas também diferentes. Um outro ponto que é importante é que essa plataforma tenha um suporte adequado para vocês.
a gente vai estar operando uma loja que ela funciona o tempo todo. E se ela é a sua fonte de receita, se ela cai, você não vende. Então, nesse momento, é importante que você tenha alguém do outro lado e seu parceiro ele esteja te atendendo para solucionar seu problema a qualquer momento do dia. Tá? Essa plataforma precisa permitir, tem os APIs de integração. Então, isso é uma coisa mais técnica, mas, enfim, basicamente é que ela permita que ela se conecte com, seja a sua plataforma de CRM, seja com seus canais sociais, seja com o seu ERP, com seus gateways de pagamento. Então, não adianta você ter uma plataforma que não permita isso, porque você vai ter uma plataforma quebrada. Daí você vai ficar, de novo, parcialmente ali dentro do universo online. Obviamente, dependendo do negócio, é bem bacana que você tenha um certo nível de flexibilização para customização, porque a gente sabe que, às vezes, você tem plataformas que têm um template padrão e você quer ter uma coisa mais personificada. E, muitas vezes, isso é negociável, mas é importante também olhar para isso. E, principalmente, minha gente, tudo começa com mobile. Então, o pensamento de você... Óbvio que essa jornada de compra, ela começa lá no Instagram, às vezes é uma navegação pelo Google, mas muitos acessos eles são feitos através do mobile, do celular. Então, por isso que a gente fala que precisa ser responsiva à plataforma. E a gente tem vários, agora estão os nomes aí. Tá. Então, você tem um próprio Magento, que é uma coisa enorme, um dos principais, que é uma plataforma open source, que a gente chama, mas ela exige um nível maior aí de você fazer essa construção. Você precisa de um time especializado para fazer isso. O Nuvem, o Shopify, o Roupa... Pode usar qualquer plataforma que o fluxo de trabalho não muda. Aqui do lado, a gente usou bem essa analogia da apresentação para guiar vocês como se estivesse dentro de um site mesmo. Então, aqui, esses são os principais pontos que a gente vai falar na lateral. E a plataforma a gente colocou como, né, o primeiro de largada, que geralmente é um processo de dúvidas. Mas o que, de fato, vai acelerar o seu e-commerce são os pontos abaixo. Então, assim, a gente fala muito de integração de físico e digital, né? Acho que talvez um dos grandes obstáculos que muitas vezes a gente tem é que você entende que você consegue manter sua operação física apartada da sua operação online. E isso é, na verdade, isso é uma lenda, tá, gente? Isso não acontece. O que você tem que entender é que o digital, o e-commerce, ele é mais um canal de venda que você tem, a partir de uma estratégia. Então, você precisa fazer algumas integrações importantes aí entre o físico e o digital. Pode ir descendo, Fê. Então, você tem que fazer integração com o RP, com os meios de pagamento, com os gateways de pagamento, com frete, logística. Então, você tem que fazer um processo de integrações que são super disponíveis. É uma pena porque a gente está sem a apresentação final, tá vendo? Mas aqui é basicamente, vocês estão vendo essa sopa de logos. Então, tem nome para todos os gostos, gente. Então, você tem desde gateway, e-mails de pagamento, aí diversos, que você pode fazer essa integração, antifraude, que você conecta. Então, é como se fosse aí, é quase o Covid, quando a gente vê ali o vírus, que ele tem vários conectores, é a mesma coisa. Você tem ali sua plataforma e você se conecta com esses seus ambientes externos para que você tenha uma visão única do seu negócio, tá? Porque você não pode se esquecer, né? O seu site, a sua loja agora, o seu negócio, ele opera 24 horas por dia, 365 dias por semana. E, com um detalhe, o seu cliente não espera. Então, a gente sabe que, hoje em dia, né, houve uma transformação também no atendimento da loja física com o WhatsApp bombando, né? Então, muitas vendas são feitas através do WhatsApp. E o WhatsApp também mudou um pouco da configuração de atendimento, né? Se você tinha o seu horário ali, né, de atendimento, hoje em dia o WhatsApp ele está ali quase 24 horas no ar. Mas o seu e-commerce, de fato, está 24 horas, você tem gente comprando efetivamente e a pessoa quer saber o que está acontecendo com esse pedido dela. E para você conseguir atender tudo isso, para você ter ali um olhar e você ter o foco no digital, você precisa construir uma equipe. Depois a gente
vou contar um pouquinho quais são as vertentes que você tem que pensar na hora de estruturar a sua equipe. Não tem fórmula certa, pode ser interno ou externo, você pode trazer parceiros, mas você vai precisar estruturar esse mínimo. Então, a questão de marketing de performance, que é, de fato, quem vai montar suas campanhas, trabalhar suas redes sociais, as mídias. Então, na hora que você busca lá vestido, puxa, vai aparecer sua marca na frente. Isso daí tem um investimento por trás. Então, tudo isso a gente chama de marketing de performance. Daí, uma coisa que a gente vai se aprofundar e vai tocar mais, né, vai detalhar, é a questão de quando você cadastra o produto. Então, você está com o seu site, você tem que subir seu estoque. Legal. Tem que ter alguém que sobe todos esses produtos, né, com o descritivo certo, com a foto certa, com todos os elementos certos. Então, você precisa ter uma pessoa que vai focar em fazer todos esses cadastros. Um web designer precisa ter alguém, né, de criação ali. Por quê? Porque o seu site ele é algo vivo. Então, assim como as suas redes sociais, você tem que trazer coisa nova todos os dias, o seu site você tem que trazer vitrines novas todos os dias, você tem que organizar essa loja, e por isso você precisa de alguém que vai estar olhando e cuidando do seu site. Logística e expedição, isso daqui é uma coisa que o ideal, enfim, as experiências que eu já tive de pequenas e grandes empresas, você tem que ter uma operação apartada. Você vai separar um estoque para operar o seu e-commerce com o time que vai estar olhando, que vai estar fazendo todo o pick and packing, vai estar fazendo todo o envio e vai cuidar disso de maneira apartada da sua loja, dos seus outros segmentos de atuação, tá? Atendimento ao cliente, que a gente não se cansa de falar. Aqui, né, depois tem os exemplos, né? Saque é mais importante que eu vejo que na hora de converter. Tá? E tem que ter um profissional que faça o atendimento, né? Que é realmente o contato mesmo, é a voz lá, é a conversa, né? Que escreva as coisas certas. A gente brinca que às vezes o saque você tem uma figura de uma vendedora, talvez, que faça isso, né? Que atende. Mas a verdade é que é uma outra história, é um profissional que vai ter que entender aonde que está esse produto, se o produto já saiu, em que pé que está, se está em qual estado, se foi recebido, se ela quer trocar. Então, é uma pessoa que tem que ter um negócio também, tem uma visão mais 360 para conseguir dar a resposta certa para o cliente na hora que ele acessa. E, finalmente, a TI. Você precisa ter alguém que te ajude a organizar a sua plataforma e colabore aí com todas as integrações. Agora, puxa, Paula, quantas caixinhas são? 6. Agora, já desisti aqui, né? Já desisti. A gente citou que exige, né? O e-commerce exige um investimento, né? Existe um tempo aí para você conseguir break-even. Mas algumas coisas você pode até aproveitar. Então, se você tem um saque, pode voltar, por favor. Você pode até ter, puxa, meu atendimento ao cliente, eu já tenho um saque. Legal, mas você vai ter que adaptar esse saque aí para atender essa sua frente digital. Eu preciso ter a parte de performance dentro de casa? Não, você pode contratar uma agência, alguém que faça esse serviço, um freela. Cadastro e web designer e logística, a gente entende que tem que ser um negócio realmente dentro de casa. Não adianta você terceirizar a sua logística, se você que vai fazer toda essa parte de fulfillment, né? E a TI também pode ser terceirizado, gente. Não precisa ter alguém lá o tempo todo. Mas existe a necessidade de um investimento nessas frentes, tá? E agora a gente entra nos detalhes que às vezes são mais negligenciados por todo mundo, né? Aqui a gente tem que transformar a figura da vendedora, que tem todo o conhecimento do produto, do tecido, do caimento, da história daquela peça, em algo que é estático. É um texto. Texto com uma foto. Mas sem dúvida, cuidar desse descritivo, desse cadastro de produtos, certeza que é um dos pontos mais críticos, são muitas vezes extremamente negligenciados e eles acabam prejudicando de verdade a conversão do seu site. Ele pode ser um fator extremamente perigoso para a não performance de uma loja online, tá? Então,
se divide em alguns pontos. Então, você tem o título do produto, que, na verdade, você tem que escrever rapidamente aí do que se trata o seu produto. Ele precisa ser claro, não dá para você usar muitos eixos de estilo, é bourgeois, mas você tem que ser objetivo. E aqui eu trouxe alguns exemplos de café, até para distanciar um pouco de moda, né? Então, isso aqui é do site da Nespresso. Então, aqui você tem um título, é uma cápsula ristretto decafeinato, meu italiano aqui, vindo à tona. É um café poderoso e contrastante. Isso já começa a diferenciar essa cápsula da outra cápsula. Tá? O próximo ponto é o campo de descrição. Né? Moda é muito crítico esse momento da compra. Né? A gente sabe que não tem padronização, a gente sabe que caimento de peça, tecido, isso varia muito, a gente não tem a sensibilidade. Moda é um bicho complicado. Né? O percentual de devolução é alto, é algo que vocês precisam também colocar isso na equação, porque, de fato, as pessoas, se você não gera e não fecha essa experiência aqui, a propensão de você ter um percentual grande de devoluções é muito grande também. Então, o seu descritivo, ele precisa falar do que é aquela peça, né? De repente, o que ela combina. Você pode trazer vários elementos, além da descrição do produto em si, do caimento, se tem um caimento mais largo, se tem um caimento mais justo, se é um tecido com toque leve, se combina com uma blusa XPTO, se é uma peça para conforto da sua casa. Então, quanto mais interessante for o seu descritivo e assertivo, mais chance de também você converter em vendas. E, finalmente, as especificações técnicas. Então, aqui a gente precisa, dentro da moda, colocar as dimensões de produto, porque ou você implementa uma ferramenta estilo Fit Finder, já existem algumas, para tentar adequar as dimensões da pessoa, do consumidor, com a peça. Mas você precisa colocar tamanho, composição, tecido, cor. Aqui também é um exemplo da parte do Nespresso. Então, aqui eles colocam esse eixo, essa gradezinha. Autenticidade, não, intensidade, amargor, momento cegueira, acidez. E ali são estrelinhas. E eles padronizam isso também dentro do site deles. Né? E tudo isso tem que entrar dentro do seu site numa coisa que chama árvore de categoria. Né? Por quê? A pessoa que entra no seu site, se tiver tudo jogado ali dentro, né, um montão de coisa, roupas, ele abre a página, tem de A a Z. É muito difícil a pessoa ficar lá procurando, ela está lutando ali, né? Socorro! Então, a gente começa a trabalhar com algumas umas categorias e subcategorias primárias. Então, você pode ter blusa, vestido, calça, jaquetas, né, lingerie. E dependendo da sua profundidade de estoque, você vai aumentando. A blusa eu vou ter de manga curta, de manga longa. Então, o nível de capilaridade que você vai na sua segmentação, ela tem que estar adequada à quantidade de produtos que você está oferecendo. Não adianta subir ali uma página de cropped se você tem um cropped. Daí é melhor ficar lá em blusa, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter. E a gente entra aqui numa parte que é do coração aqui, né, do Dominique, que isso aqui é uma fala do CEO do Pinterest, falando que o futuro da busca ele é de imagem. Né? Já é o presente, né, gente? Quem não fica assim sonhando ali no Instagram horas ou no Pinterest, né? É a imagem que você está comprando, é o que ela te entrega, né? É um sonho, uma inspiração. E aqui um dado importante, que 62% dos consumidores mais jovens, no caso eu, mentira, gente, eles querem recursos visuais para conseguir efetivar uma compra. Tá? Então, óbvio que o público de vocês, os seus negócios, pode ser público mais velho, pode ser um público masculino, mas te garanto, o homem ele é mais interessado ainda nesses aspectos visuais, ele é mais prático, mais objetivo. Então, também é importante para todos os eixos. E aqui a gente traz alguns pontos de foto, e eu vejo isso, acho que isso vai fazer muito sentido para vocês. Né? A foto ela tem que ser simples
e minimalista. Depois a gente vai falar o que é minimalista. Minimalista, assim, clean, né? Quando você está fazendo um shooting de campanha, lançando alguma coleção, aí sim, você vai tirar num jardim, num espaço conceito. Você pode até trazer algumas dessas fotos para o seu ambiente de produto, mas você precisa mostrar o produto. Ele precisa ver o detalhe, ele precisa ver como é que é o caimento disso. Então, é importante fazer um investimento nisso. Precisam ter diferentes ângulos. Não tirar frontal só não adianta. A pessoa quer ver o caimento lateral, o caimento de trás. Aqui também são duas coisas aqui. É investimento em bons fotógrafos, e eu não coloquei de modelos, mas fotógrafos e modelos. O fotógrafo, a imagem é tudo. E esse banco de imagem, ele vira um acervo seu, né? Se a imagem é ruim, a pessoa não consegue ampliar para ver um pouco mais de detalhe, ou se a luz está ruim. Isso tudo, você vai gastar dinheiro, vai jogar ele fora, e você vai ver os seus resultados, você vai ver os números não convertendo, e às vezes você vai falar, puxa, será que é o meu preço? Será? Não, é a foto. Então, um bom fotógrafo com uma boa modelo, e infelizmente boas modelos não são baratas, mas modelos de e-commerce, elas têm que ter uma habilidade de alta produtividade, porque você vai sentar lá, bicho, e ela vai ficar lá tirando vários looks com todos esses ângulos. Então, ela tem que ser produtiva, porque o e-commerce precisa de produtividade. E, às vezes, a gente foca muito em pagar talvez alguém mais barato, e daí você perde em produtividade, em qualidade, você não consegue aproveitar, você tem que fazer tudo de novo. Consistência, esse é um outro ponto, consistência do seu site. Se você, para cada produto, você tirar uma foto diferente, uma no jardim, outra aqui dentro de uma sala, outra de estúdio, o seu site vai parecer um Frankenstein, vai parecer um Mercado Livre, né? E isso, para a moda, é muito prejudicial, gente. Isso, para a moda, é ruim. Então, quanto mais clean, minimalista for, e, óbvio, você enriquece o seu site, a sua página, com fotos de campanha, que é isso que também gera atratividade. E detalhes, minha gente. Moda é feita de detalhes, né? Óbvio, se você pegar um telefone celular, não precisa, né, gente? Depende. Tem celulares que você vai lá para ver a cor, um iPhone, né? A Apple faz muito disso. Mas, para a moda, isso é fundamental. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui. Isso aqui era um trabalho que a gente fazia, a Icon, ela era bastante referência, o Shop Together que vestir referência aí, nessa parte de estruturação de fotos e afins. A gente tinha 6 estúdios, e daí a gente tinha uma ativação média diária de 200 produtos. Vai para trás um pouquinho, por favor. Então, aqui, isso aqui é uma calça, né? Você pode ter poses livres, soltas, descontraídas. Você tem, geralmente, uma imagem do look. Muitas vezes você não precisa ter imagem da modelo, tá? Às vezes você não quer pôr o rosto, então você pode fazer o crop ali. Mas você tem ali ao look que você quer passar, você tem pelo menos o frontal, costas e de algum detalhe. Isso é um mínimo, tá? Top, a mesma coisa, você tem do look, frente, costas e detalhe. Acho que vocês já sabem, né? Bolsa é super importante, a apresentação da bolsa no corpo, porque a gente sabe o tamanho dela, porque às vezes você acha, tem lá 20 por 15, 15 por 20. Você acha que é uma coisa, vai pegar uma régua e ficar se olhando no espelho, né? Não, por isso que ter o look da modelo é importante. Daí você pode ter frente, verso, você pode ter dentro, interno. E um tênis, por exemplo. Um tênis, um dos recursos, além desses, que é muito utilizado, é vídeo. Se você tem coisas de performance, ou se você quiser realmente colocar um modelo desfilando para ver o caimento, você pode também incorporar vídeo aí no seu descritivo. Olha aí, gente. A gente só usa os mesmos clichês, né? Um e-commerce é como ter uma ótima marca num ponto muito ruim. É essa a resposta, assim. Ah, mas eu sou a Prada, gente. E isso é um case real. A Prada abrindo essa loja no meio do deserto americano. A Prada é conhecida? Quem gosta de Prada, gente? Todo mundo aqui. Quem conhece essa loja? Absolutamente desconhecido. Isso aqui é exatamente o que um e-commerce é. Você pode ter uma marca super consistente, mas dentro do online você pode ser absolutamente desconhecido. E você tem que ralar para que as pessoas te encontrem. Isso que se chama de mídias de performance, né? O Fred também comentou.
Isso daqui, gente, a gente precisaria de algumas aulas para a gente se aprofundar, mas então, assim, superficialmente, você tem o que a gente chama de funil, né? O funil de conversão. Então, primeiro, você tem um monte de gente que você tem que levar ali para o seu site. São pessoas, né, que são próximas ao público-alvo que você quer, mas eles não são seus clientes, eles são os usuários, eles ainda são leads. E como você traz isso? Aquele jeito que eu te contei. A gente fala que é campanhas do Google e do Facebook, que vão ser seus sócios para sempre, na sua jornada, infelizmente. Mas você traz pessoas para o seu site. Você pode usar redes sociais suas, colocar lá o seu endereço, busca por palavra-chave. Então, puxa, digitou vestido, digitou Bom Retiro, vai aparecer sua marca lá primeiro. E isso aí é um leilão, você tem que investir aí para se posicionar. Você pode ter um blog que você gere conteúdo. Bom, trouxe aquela pessoa ali, aquele usuário para dentro do seu site. Ele pode comprar, mas ele pode ir embora. Você não quer que ele vá embora sem deixar ali pelo menos um contato para ele falar com você. Oi, meu e-mail aqui. Porque essa é a chave de você voltar a falar com ele. E só atenção para a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor. E ela tem algumas... É importante dar uma lida, porque, de fato, aqui temos aqui um consultório inteiro de advocacia. Você pode apoiar todo mundo no LGPD, mas, realmente, você precisa ter o aceite da pessoa para você se comunicar com ela. Tá? Então, você quer que ela deixe um e-mail, um contato. Por quê? Porque depois você vai partir para a conversão de fato mesmo, o fechamento. Porque você vai usar de recursos de e-mail marketing, você pode conversar por WhatsApp... E daí ela converteu. Puxa, que maravilha, acabou aí meu trabalho? Vixe, não. Aí você tem que fidelizar. Você tem que transformar essa turma em promotores. E a gente sabe, gente, que hoje em dia os canais digitais, eles são uma delícia para haters, na verdade. A pessoa tem uma experiência ruim, ela vai em todos os canais. Ela vai no Reclame Aqui, ela vai no seu Face, ela vai no Instagram, ela descobre onde você está, ela reclama no LinkedIn, e se bobear, ela liga para sua mãe. E tudo isso, você fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Isso é natural, mas o que é importante é as pessoas verem que você está atendendo isso, que você tem empatia, você está querendo resolver a situação. Então, isso é um ponto também bastante importante para a gente entender que a democracia, hoje em dia, também é nas reclamações por todos os canais. Então, essa é um pouco da jornada. Cada uma dessas frentezinhas, ela tem uma estratégia, mas não é mágica, não é assim, oh, meu Deus... Isso é simples, você entende ali a forma, você já começa a operar. Mas a chave é, gente, a lei geral da economia, né? A equilíbrio entre oferta e demanda. Se você tem pouco produto e você leva muito tráfego, não vai converter, você gastou dinheiro. E daí você já gerou uma má experiência. Se você tem muito produto e pouca visita, você vai ficar muito chateado que não está vendendo. Então, é o equilíbrio dessa fórmula, tá? Redes sociais é uma coisa que todo mundo está conhecido, eu só elenco alguns pontos importantes, que é, primeiro, tenta trazer uma comunicação bilateral. O que é isso? Converse com a sua audiência. Colocar só uma foto estática e não provocar qual look você prefere, esse ou esse. Estava brincando aqui, look por signo, combinou com você... Então, você tem recursos muito interessantes, que é de diálogo mesmo, para você tentar se engajar e começar a ouvir a opinião. Você precisa conhecer melhor o seu público. Você vai ter insights para melhorar seu negócio. Muitas vezes as pessoas te trazem as tendências. Ai, gente, eu vi um look da Rihanna que eu achei maravilhoso. Pronto, você já sabe aí que tá aí na boca do povo que o pessoal quer aquele look. Você precisa criar confiança e um bom relacionamento. Por isso que aqui é importante que a pessoa saiba que você está ouvindo e prestando atenção nas suas redes sociais. E, óbvio, é uma maneira incrível de você gerar visibilidade na sua marca. Ainda mais se ela for 100% digital, aí é o canal que você se relaciona, né? Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos. Óbvio, algumas mais icônicas, mas aqui é a da Amaro. A Amaro, ela tem uma linguagem mais divertida, mais próxima, mais leve. E ali ela fala, chegou o momento que você tanto esperava. A liquida, né, gente? Então, ela traz esses elementos e fala, ai, Paulo, mas isso é besta. Depende, até você acertar se esse é o tom que você precisa falar, leva um tempinho. Mas aqui eles preferem, puxa, que você estava esperando. Usa palavras que estão
realmente no dialeto das mulheres, né? Ai, gente, aquela liquida, corre, não perde. Isso é muito bacana, que gera um engajamento. Se vocês seguirem a Amaro, você vai ver o quanto de pessoas se interagem aí em cada postagem. O outro que eu acho maravilhoso, eu queria ser a pessoa que escreve para o canal do Netflix, que eles incorporaram uma persona e eles se trollam, eles tiram sarro, eles usam de ferramentas que eles pegam frases de alguns atores e eles mudam o conceito, tiram sarro. E assim, eu entro no Netflix não porque eu quero saber das séries, mas porque eu quero entender o que eles estão falando, o que está de divertido ali. Então você vê que é uma comunicação tão legal que até se você não é, né, se você não tem assinatura, você quer saber lá o que está acontecendo. E do Nubank, que é uma experiência, gente, cartão, banco, financeiro. Difícil ter alegria, né, com isso. Né? Geralmente é fonte de tristeza. Você lembra do boleto, da fatura do cartão. Mas olha que bacana, né? Alô, meu povo, a hora é essa. Não, me ajudem. A hora é essa de proteger o seu cartão dos bloquinhos. Então, é uma alegoria de carnaval, usando o alô, minha gente. Falando do carnaval, ele não falou, neste momento de carnaval, onde o aumento da incidência de furtos cresce substancialmente, é a hora de você fechar o seu seguro de cartão. Não, ele usa. Daí, na hora você pensa, putz, é verdade, preciso aí fechar o meu cartão, preciso proteger, porque com certeza vão me roubar. Ainda que eu estou lá com roupas mínimas, eu tirando sarro, a gente não pode, vamos lá. Estamos quase terminando, tá? E a hora da verdade, gente, de verdade, é a hora que sua caixinha chega, tá? E isso, eu já tive muitas experiências na Renner, principalmente que a gente tinha uma embalagem que era um envelope plástico, e era muito bonito ver o processo do pessoal logístico, que eles eram tipo um vestido que você pagou ali R$300, fazia assim, enfio, pum, e daí você recebe, você tira e ele está parecendo um pano de chão. Você acha que você gosta? Você devolve na hora, você não quer nem experimentar. Você fala, ele pode ser lindo depois de passado, mas só a experiência, se olhar, é uma experiência frustrante. Então, vocês precisam se preocupar, sim, com uma embalagem adequada, que proteja o seu produto, que ele chegue íntegro. Você pode trazer muita diversão na sua própria embalagem. Depois, se vocês quiserem, eu passo links aí de muitas frases. Você pode pôr uma frase, pode pôr algum elemento divertido. Mas, principalmente, foque, mesmo que seja uma embalagem simples, coloque uma mensagem, imprima alguns cards, com uma mensagem que você está feliz por ele ter feito aquela compra, e, principalmente, coloque um benefício aí para ele voltar a comprar. Aí você já tem sua recompra automática. O saque que a gente já falou, então é importante ter uma pessoa dedicada, ter as ferramentas, falar a língua do seu público, ter um atendimento ágil e de qualidade. Tragam para dentro os feedbacks do seu consumidor, coloquem ele no centro do seu negócio. E vocês precisam entender que o processo de fidelização, o time de atendimento, ele é preponderante, assim, muito importante para que você garanta a fidelização, porque você pode ter uma experiência muito ruim, mas se você consegue reverter, você tem um promotor na sua marca. E CRM, que é uma parte mais técnica, eu só deixo uma mensagem aqui. Hoje você sabe o nome do seu cliente. Será que amanhã você vai saber? Só tendo naquele bloco de anotação. Não precisa de muita ciência, mas pelo menos estrutura uma planilha de Excel, garanta que ela está atualizada, tem os contatos, porque o que você precisa não é o nome dela, você precisa saber o e-mail dela e o celular dela, porque essa é a forma de você comunicar com ela. E isso precisa estar sempre atualizado. E isso aí é uma fonte preciosa de receita que você tem na mão, tá? E só para fechar tudo isso, a Renner tem uma filosofia muito forte de encantamento, né? Isso é uma coisa que o CEO anterior ele promovia muito, e por isso que a Renner, até hoje, ela é bastante conceituada na forma como ela se relaciona com o cliente. Isso não muda numa loja virtual. Na verdade, as pessoas elas não querem comprar bens ou serviços. Elas querem relacionamento, histórias e magia.
E é isso, pessoal. Obrigado. E um merchanzinho aqui embaixo. Obrigado, Paula, Dominique. Foi bastante didático, assim, mas a gente vai agora... Opa! Pode tirar a máscara, né? Vamos aprofundar um pouco mais essa questão prática, como o e-commerce acontece, e para isso a gente reuniu aqui uma série de profissionais que dão suporte a lojistas interessados em iniciar ou ampliar sua participação nas plataformas eletrônicas de vendas, que são os outlets virtuais. Então, nós temos aqui a apresentação dos expositores, vamos chamar assim, boa parte presencial, uma parte via vídeo, e o objetivo é justamente, vocês viram pela apresentação, a motivação, eu até acrescentaria, depois eu vou instigar o Fred, né? E também você, Paula e Dominique, porque a motivação pode ser puramente a necessidade. Eu não acho bonito estar lá, mas eu estou precisando. Então, essa pode ser um grande fator motivador. Voltando aqui aos expositores, lembrando que os expositores estão com estandes lá embaixo, para quem quiser se informar, mas o objetivo dos expositores é justamente isso. Talvez eu não consiga fazer tudo sozinho, e não dá para fazer tudo sozinho. Mas o meu budget, o meu bolso, ele é curto também. Mas acho que essa experiência que nós temos mostra que tem situações que caibam no seu bolso. Não pode pensar gigante, muito além da perna. Então, eu vou chamar aqui, pela lista que eu tenho aqui no meu papel, que estou olhando, a primeira expositora é a Beth Bang, que vai fazer uma exposição presencial da Simples. Oi, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Beth, eu sou da agência Simples. A gente é um estúdio de fotografia aqui no Bom Retiro, e a nossa intenção é poder simplificar esse processo de criação de conteúdo fotográfico para os lojistas, então é daí que vem o nome da empresa, né? Simples e simplificar. E, assim, dentro do universo complexo que envolve uma operação online, a nossa intenção é trabalhar uma das janelas, que é essa parte de fotografia. E, assim, a ideia é que, ao invés de você ter essa dor de cabeça interna, de ter que trabalhar com casting de modelos, contratação de fotógrafos, todos insumo, tudo mais, a ideia é que a gente possa prestar esse tipo de serviço e simplificar esse processo para vocês. Então, basicamente é isso, né? A gente trabalha desde a parte, então, da questão de casting de modelos, contratação de fotógrafos, modelos e stylists, até a ponta final, que é o tratamento e a edição das fotos. E, assim, como agradecimento a poder participar aqui do evento, a gente está com uma oportunidade especial, assim, se caso aqueles que não conhecem o nosso trabalho, eu tenho com uma mesinha aqui embaixo, fico à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa. É isso, prazer. Obrigado, Beth. Então, eu vou tentar resumir como eu compreendi. Ela faz um outsourcing, ou seja, um terceirizado, no caso a Simples, das fotografias, mas não só tirar foto, pelo que eu entendi, Beth, você pode corrigir se eu estiver enganado, vai fornecer também o pessoal necessário todo, para que você, se for se lançar no e-commerce, você não precisa se preocupar com foto, com esse pessoal todo, não? Isso, a gente trabalha com todo o processo que envolve a criação do conteúdo fotográfico. Então, a intenção é que você não tenha essa dor de cabeça interna, né, que você possa terceirizar todo esse processo. Então, a gente tem os fotógrafos, a equipe de stylist, a gente faz o casting das modelos, essa é a ideia. Basicamente isso, mas eu fico à disposição para tirar mais dúvida, qualquer coisa. Né? Obrigado. O stand está lá embaixo, só reforçando. A próxima expositora é a Daniela Alves, e pelo que eu tenho aqui, a exposição vai ser via vídeo, e é da Tátil. Olá, boa tarde. Meu nome é Daniela Alves. Eu represento a Tátil Inovação, uma empresa de tecnologia especializada em software de gestão. O nosso principal produto é o Vesto, é um RP para a indústria de confecção.
Um software foi criado, né, para auxiliar empresas e empresários a fazer o gerenciamento de toda a indústria, integrando todas as informações entre o desenvolvimento de produto, produção, compras, toda a parte de estoque, faturamento e financeiro. E muito mais. O nosso produto ele tem mais de 20 anos de mercado e ele é reconhecido pela abrangência, simplicidade e eficiência dele. Outro ponto de destaque na nossa empresa é o atendimento. Nossa equipe de atendimento ao cliente é 100% formada por profissionais oriundos da confecção. Nossos clientes e usuários não têm contato com profissionais técnicos e desenvolvedores, o que garante uma comunicação mais clara, empática e eficaz. Nossa implantação ela é feita de forma humanizada, utilizando metodologias de coach e contando com o apoio de psicólogo para os momentos de maior estresse, né, na implantação com os usuários. Nós da Tátil acreditamos que a tecnologia só tem sentido se ela for utilizada para atender o homem, e não ao contrário disso. E esse é o conceito que nós queremos levar para toda a América Latina. Para esse evento, com o apoio da Almaria, nós criamos pacotes e condições especiais, pois o Michel fez questão de pré-negociar melhores condições para os seus parceiros. E nós, da Tátil, fazemos questão de participar e promover uma real digitalização das empresas do Bom Retiro. Visitem nosso site, www.tatioinovacão.com.br. Meu nome é Daniela Alves e o meu telefone é 11 96080 5300. Obrigada. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu estou aqui para representar a agência UP, a agência de marketing de performance. Então hoje a gente é focado na parte de mídia paga, que seria Facebook, Google Ads. Só que antes de qualquer coisa, a gente constrói um ambiente para o marketing, para o seu comércio eletrônico. Então tudo que ela falou antes de questão de RP, sistema de pagamento, gateway de pagamento, plataforma, servidor, a gente já constrói tudo, um ecossistema para a gente conseguir tanto avaliar quanto acompanhar o desempenho de cada um. E o diferencial da nossa empresa seria que a gente não visa manter todos os nossos clientes. O que a gente visa é a gente passar essa expertise, a gente conseguir fazer que os nossos clientes consigam por eles mesmos construir tais ambientes e conseguir avaliar o desempenho de cada vertente do comércio eletrônico. Acho que é isso. Quem tiver mais dúvida em relação aos serviços específicos, porque eu acredito que qualquer serviço que a gente oferece, a gente tem sempre o foco da objetividade. Então, levando em conta, seja o Facebook, seja o Google Ads, seja o e-mail marketing, qualquer um deles a gente foca algum objetivo em si, seja pelo funil do cliente, pela, como é que eu posso falar, da experiência de compra do cliente, seja pela otimização do CTR, seja otimização pelo bounce rate, qualquer um desses indicadores que a gente acha que seja relevante para a empresa, então a gente desenvolve um serviço especializado para você. Mas não vai embora não, Davi. Me ajuda aí. Eu sou leigo, mas resolvi abrir minha loja virtual. Em que momento que eu posso assim contar com o apoio, o suporte de vocês da UP Agency? Na verdade, com a gente, você pode vir antes mesmo de você ter, da primeira vez que você teve a ideia de ter o site. Então, você teve a ideia de ter o site, hoje você já tem uma loja física, você já tem um sistema, provavelmente do Manzé, que hoje a gente já está conversando com o Alex também, de fazer a integração, fazer essa facilitação para vocês. A partir desse momento, você já pode começar a trabalhar com a gente. É o que a gente falou, a gente oferece serviço especializado para cada cliente. Então, você estando no começo, você estando já numa forma desenvolvida, a gente consegue trabalhar um conteúdo tanto simples quanto mais complexo. Obrigado, Davi. É Davi, né? Davi. Obrigado. Então, a gente vai seguindo para o próximo, que é o Kenzo, vai ser uma apresentação pessoal da All Price. Boa tarde. Boa tarde a todos, participantes, senhor cônsul. Bom, acho que é muito gratificante a gente poder começar trocando experiências, principalmente nesse desafio para solucionar a dor no mercado. Meu nome é Ricardo, atuei durante 20 anos no segmento adulto e infantil, onde pude trilhar caminhos as quais eu pude conhecer as dores e as necessidades e prazeres do consumo. Bom, volto a esse mercado afastado por um período e volto agora com um propósito, né?
Esse propósito, basicamente, é o quê? Quebrar os paradigmas, não só da cadeia produtiva, como também comercial, utilizando muito bem as ferramentas de e-commerce marketplace. Eu acho que com esse objetivo, né, nós estamos fazendo uma primeira apresentação onde que nós buscamos criar uma sinergia. Tá? E, para trazer um projeto para quebrar esses paradigmas, nós estamos estruturando em 3 pilares: experiência de mercado, tecnologia e inovação. Tá? E falando em inovação, vou passar ao Kenzo, responsável pela área. Obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Hoje trazemos uma solução de marketplace pensada e projetada para o mercado da moda do Bom Retiro e região. Nossa solução de marketplace, ela não só integra a cadeia de compra e venda, mas também é a primeira plataforma de streaming sales 100% operacional do Brasil. Nosso propósito é conectar e inovar o processo de vendas através da internet, para gerar no futuro próximo a previsão de coleções e a maior assertividade na produção. Convido a todos a visitarem o nosso stand na sala S3 e através dos canais digitais. Bom, só complementando, acho que como hoje o tema foi e-commerce, né, nós estamos aqui oferecendo, apresentando um serviço de marketplace. Por quê? Aí eu diria que, como empreendedor, sempre achei que todo produto, tenho certeza, todo produto que tem identidade, ele é um desejo de consumo. Então, nós, como uma identidade também, procuramos, junto com o e-commerce, né, buscar esse resultado, por caminhos, né, que nós gostaríamos de compartilhar com todos. Existe a carreira solo, existe a carreira em grupo. Grupo, eu entendo, que possibilita atingir também os mesmos objetivos que aqueles da cadeia produtiva são os mais fortes, que não têm tanta dor, que procurem aprimorar, né, e crescer no dia a dia. Obrigado. Deu para compreender bem. A produção está me lembrando aqui que, para quem está acompanhando nos canais do YouTube, no canal do YouTube do Consulado, que também pode acessar os expositores de forma virtual, e que isso não é só privilégio de quem está aqui presencialmente. Então, o próximo expositor que a gente vai ter aqui, também presencial, é o Luiz Wang, da MadeWork. Se eu estiver falando o nome errado, por favor, pode me corrigir. Alguns conhecem como MadeWork, MagiWork. O que importa é me apresentar aqui bem. Pessoal, eu vim aqui apresentar MadeWork, meu nome é Hélio, eu venho no lugar do Luiz, que é o dono da empresa e CEO. Pessoal, a gente é uma empresa pequena, nascemos há 4 anos atrás, na casa do Luiz, na época eu nem trabalhava com ele. Ele criou de casa uma plataforma e uma arquitetura completa de e-commerce para poder vender e não ter nenhum problema. Geralmente os sites, eles caem muito, os fornecedores são muito caros, o ERP costuma também ter muito problema de integração com a plataforma. Acho que quem tem um site já tentou, entende a dificuldade. E a MadeWork nasceu porque o Luiz ele tinha um e-commerce antes da empresa e ele quebrou. Basicamente por causa dos fornecedores. Eram muito caros, as integrações não funcionavam, as vendas não vinham, a performance feita por campanhas, tráfego, não acontecia. Então surgiu a MadeWork, há 4 anos atrás, como eu falei, e o Luiz ele criou uma arquitetura muito simples. Nós somos uma empresa pequena, como eu falei, eu ainda enxergo dessa forma. Eu entrei na empresa faz 1 ano e nós temos muitas dificuldades de integração, por exemplo, com outros RPs, novas plataformas, serviços de e-mail marketing, coisas que todo mundo quer fazer. Mas a gente focou bastante em uma coisa, a consultoria de o que fazer vender. E principalmente focado em moda. Nós nascemos no Bom Retiro, o Luiz morava aqui, continua morando. E os principais clientes que a gente tem hoje, desde o início da empresa, são as principais da Imoraes, algumas da Lombroso, muitas do Brás, muitas da José Paulino. E crescemos hoje com uma história de 100 clientes, aproximadamente. E o nosso prazer aqui é mostrar exatamente nosso tamanho pequeno e ajudar o negócio de vocês a crescer com tudo que a gente aprendeu durante esse tempo e com os 100 clientes que
Viemos aqui fazendo vender moda sem marca, principalmente. Obrigado. Obrigado. Agora a gente vai receber o Nicolas Kim, da 247 Stores. É 247 ou 247? Como preferir, na verdade. Não. Pode ser que... Aqui no Brasil o pessoal prefere falar 247 Stores, mas como que a gente é uma empresa de digital, acho que não tem muito um lugar físico, né? Então, independente de onde você estiver, você pode acessar nossos serviços. E a nossa empresa é uma empresa assim como a MadeWork, a gente é uma empresa de e-commerce, a gente é focado em construir, mas principalmente trazer a performance das grandes empresas para pequenas empresas, né? Então a gente tem um histórico dentro de empresas grandes. Todo mundo que trabalha hoje na 247, a gente trabalhou no mercado publicitário há muito tempo. E agora a gente está trazendo para o SMB, né, que são os pequenos e médios negócios, os conhecimentos e os know-hows que as grandes empresas têm para o digital, que o que hoje para a gente é uma atualidade, para ele já é há muito tempo, né? E a gente faz toda a parte de criação do e-commerce, da parte de desenvolvimento das integrações e também principalmente da parte de performance. Então, fazer todas as campanhas que vocês precisam e entendendo principalmente os dados, né? E em relação aos dados, a gente da 247, a gente também tem uma parceria junto com a Cognitive, que é uma outra empresa, e essa empresa é uma empresa focada em principalmente inteligência artificial. Então, a gente sabe que tem níveis de maturidade digital de cada cliente. Tem clientes que hoje não sabem o que eles querem, tem clientes que sabem o que querem, mas não sabem como medir os seus dados. E a inteligência artificial vem principalmente para construir isso. E a gente, com soluções de tratamento de dados, de parte da modelagem estatística, a gente consegue trazer para os nossos clientes quais são as melhores decisões que eles podem tomar por meio da infinidade de dados e variáveis que a gente pode ter num business, né, num projeto. Claro que o Nicolas está falando que é tudo anonimizado, tudo em conformidade com a LGPD, né? Com certeza. Para deixar bem claro. Hoje, na verdade, acho que todas as empresas já estão há um bom tempo, né? Porque apesar de ter chegado aqui no Brasil agora, já está nos Estados Unidos há um bom tempo. E como a gente usa as principais plataformas dos Estados Unidos, a gente tem que estar em conformidade sempre, né? Obrigado. Por fim, é o Matheus Kim da Roupa que vai fazer a apresentação. Matheus? Boa tarde a todos. Sou o Matheus Kim, diretor do Roupa. Queria falar um pouquinho da minha trajetória de vida. Tenho mais de 20 anos de confecção. E durante essa jornada percebi que nós da confecção somos bons em muitas coisas, como confeccionar roupa, como pesquisar tendências. Nós somos muito bons em fazer a produção e percebi que no meio do caminho a gente precisava nos especializar em vendas, não só como no físico, como no digital. E foi aí onde eu encontrei meus sócios e nós hoje temos um time de liderança que tem a nossa CMO de marketing, uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de direito também para acompanhar a proteção de dados. E basicamente o que a gente faz hoje queremos conectar todos os vendedores com os compradores, tanto no atacado como no varejo, dentro de um lugar só, que é uma rede que conecta todos os estilos. Bem-vindo ao Roupa. Obrigado, Matheus. Assim a gente encerra essa parte das apresentações dos expositores e passa para a fase das perguntas dos participantes, nossos debatedores. Eu queria pedir de volta o Fred. Fred está aí. Tem perguntas para você, Fred. E não vai ser só de máquina de costura, não. Oi, estou por aqui. Fred, vou tentar passar as perguntas da melhor forma possível. A primeira pergunta vem do Guilherme Parque e que diz o seguinte: Fred, que dicas você poderia dar para aprendermos a atender bem e comunicar bem no e-commerce? Você acha que já abordou um pouquinho, mas se puder dar uma reforçada, a gente agradece. É isso aí. Atender bem é sempre uma movimentação que parece complexa, até por causa dessa mudança de cultura que nós tivemos.
Nós, vendedores, sempre tivemos o cliente comprando, né? E agora, para a gente converter de verdade, a gente tem que ouvir. Acho que o grande desafio de um vendedor, ele seja online ou offline, é aprender a ouvir o cliente. E mais do que isso, é a empatia. E entra também um caso muito interessante, a criação da persona, ela influencia muito, né? Quer dizer, para quem você vai estar comunicando, o seu público, se você está acertando o público certo, também vai facilitar você atender o cliente. Porque se você trabalha com determinado tipo de moda e atinge um determinado tipo de público que não consome aquele produto, o seu atendimento vai ter dificuldade em comunicar, tá? Eu acredito que na comunicação, em ponto de venda, nós temos 3 tipos de comunicação que vocês podem explorar para melhorar a sua relação não só com o cliente interno, funcionário, colaborador, quanto também com o seu cliente, né? O cliente que compra. Primeiro é a comunicação institucional, onde vai sua marca, quem você é, qual que é seu propósito, o que você faz pelas pessoas, cores, imagens, ponto de venda, layout de site. Depois vem a comunicação, que eu chamo de legal, né? Não, mas antes vamos falar da promocional, que é mais importante. É o que você está promovendo, né? Você está promovendo uma mudança na vida da pessoa, você está promovendo resolver um problema dele. As pessoas têm usado muito o termo promoção para vender preço e produto. Então, você determinar essas linhas de comunicação e a comunicação legal, que é extremamente importante. Como você vai pagar, qual que é o valor, ter isso tudo muito claro, quando que você vai receber. Porque, gente, comunicar com o cliente, eu acredito no seguinte ponto. Nós temos que primeiro começar a fazer o básico bem feito. Eu acredito muito no básico bem feito, no arroz com feijão, para, a partir daí, a empresa ter um desenvolvimento para aprender a surpreender o cliente. E o que é surpreender o cliente? É fazer um pouco mais do que ele espera, né? Então, cuidado com a expectativa. Nós, varejistas, de anos para cá, de tanto vivenciar a crise, nós começamos a encher as nossas vitrines de promoções malucas para tentar fazer o cliente entrar dentro da loja. E temos feito o quê? A gente tem criado uma expectativa. Todas as peças por R$ 79,90. O cliente entra lá dentro, a peça que ele quer não está. Então, muito cuidado com o texto legal. O que não pode. O cliente hoje, ele não está muito mais... ele não se adequa mais a essa estratégia dele entrar na loja e você tentar empurrar outra coisa nele. Então, acho que a dica que eu dou, cara, é fala menos e faça mais. Use as vitrines para mostrar produtos e como ele pode melhorar a vida das pessoas. E não essas promoções malucas, essas remarcações malucas, essas promessas malucas que o consumidor ele não está caindo mais. Ô Fred, a Nina Kim diz o seguinte: já tenho décadas em lojas presenciais e sinto dificuldades em ingressar no e-commerce e nos produtos intangíveis. A questão etária é um impedimento? Aí eu acrescento, porque eu tenho ouvido muita gente falar assim, eu estou muito velho para isso, esse negócio não é para mim. Mas a Paula, na apresentação dela, mostra que são números aí, não são opiniões, são quase 64% dos clientes do e-commerce estão na faixa de 26 a 50 anos. Como chama quem fez a pergunta? Nina Kim. Ô, Nina, tem uma frase que eu adoro usar, eu tenho até uma camiseta com essa frase. Hoje, tudo se resume em uma geração conectada e de consumo. Independente do canal que ele vai usar, é importante você entender que não tem mais esse negócio de ficar velho. Não é a idade. Você não pode mais... porque eu tenho minha mãe tem 71 anos, ela enche o carro de calça jeans e vai vender, fica 10 dias na estrada revendendo. Então, eu já fui sacoleiro, o meu pai tem 76 anos, ele pega a motocicleta que anda 500 quilômetros, parece que está indo ali na esquina. Então, essas limitações antigas de idade, a gente tem que começar
a descartar. Eu estava conversando essa semana com um médico que cuida do meu pai, que é, como é que chama o médico que cuida do idoso? Ele estava me contando, eu esqueci esse nome, geriátrico, menino novo. Estavam falando, Fred, você cuida de gente velha? Não, Fred. Eu cuido da idade do corpo, não da idade da mente. Então, eu tenho situações que a gente tem que ver. Se você, quem está com saúde, está bem, vamos remodelar isso, que é difícil mesmo. Toda mudança cultural é complexa. Não é só você que passa por isso. Mas só do fato de você querer fazer, já é alguma coisa. A dica que eu dou para vocês é crie um departamento, traga alguém jovem, esteja disposto a errar, porque é uma inovação dentro do negócio de vocês. Procure especialistas, porque hoje, tem tanta gente bacana que apresentou aí, né, que dá consultoria, que pode minimizar os impactos, mas é aquela coisa, você vai ter que aprender a colocar recurso para isso. Né? Não dá, você tem que contratar uma consultoria, ouvir o cara, quais são as etapas, como é que eu começo menor, né? Como é que vou cadastrar todos os produtos? A maioria de vocês tem confecção. Então, caso eu vi a menina aí da fotografia, que é extremamente importante, bateu muito na tecla com isso aí, a importância da fotografia. Algumas consultorias que eu dei, pela velocidade de produção de peças, não conseguia terceirizar. Não é o caso de todos, mas extremamente importante também aprender a terceirizar coisas que você não tem competência. Banco, sabe? A função do banco é guardar dinheiro e ele não guarda dinheiro, ele tem um terceiro que ele guarda, né? Que faz isso para ele. Então, utilize sua expertise. O que eu sugeri? Algumas empresas, por exemplo, colocaram, da mesma forma que ela tem alguém arrematando o vestido para dar o acabamento e dobrar, ela tem uma máquina fotográfica no final da linha de produção da peça dentro da indústria. A peça é fotografada da mesma forma que ela passou no overlock, que ela passou numa galhoneira, que ela saiu do corte. Então, eu acho que esquece esse negócio de ser velha, menina. Vamos viver e viva plenamente, empreenda de novo. Não é fácil, não, até para os novos, tá? É um grande desafio cultural, sim. Fred, queria agradecer muito a sua participação, a paciência de esperar. Aí uma curiosidade minha, essa sua camiseta com significado de gênero, qual é a mensagem que você está passando? Cara, tudo se resume em pessoas, né? A gente está aqui falando de tecnologia, de digital, mas eu queria deixar a seguinte frase para vocês. Vendas é uma relação humana. Se preocupe com o problema das pessoas, que elas naturalmente vão se preocupar com vocês. É assim que eu acredito, seja digital, seja virtual, seja em qualquer lugar do planeta. Obrigado. A gente vai dar sequência às perguntas aqui e tem duas perguntas para você, Paula. Na verdade, foram várias perguntas, a gente pede desculpa, mas tivemos que selecionar duas, tentar compilar um pouco, talvez, para quem fez alguma pergunta, não seja na literalidade, mas tem um pouco de adaptação sem tentar alterar o conteúdo. Paula, a Nari Kyo pergunta, eu vou tentar interpretar um pouco também, tá? A pandemia da Covid pode nos ajudar a entrar mais fácil no e-commerce ou a barreira, eu creio que seja isolamento social, pode ser um problema? Não, na verdade, eu acho que os dados mesmo provam que foi quase... Foi obrigatório as pessoas mudarem seu comportamento, né? Nem que fosse para elas comprarem o remédio da farmácia, ou a comida, o ovo, o pão e o leite da semana. Então, acho que o Covid ele veio para acelerar, não necessariamente o digital, isso é uma conspiração, mas ele, de fato, ele obrigou a gente de todas as idades a mudar a forma como a gente comprava, fosse por WhatsApp, fosse realmente através de aplicativos de entrega, fosse por sites. Então, eu acho que sim, houve uma aceleração, eu não acho que isso é uma barreira, eu acho que é um momento, eu acho que é o momento de surfar essa onda, porque agora você tem, de fato, uma quebra de cultura e de barreira que é, de fato, a resistência a entrar no online, as pessoas comprarem pelo online. Então,
felizmente, infelizmente, o Covid ele veio para transformar esse comportamento. Eu acho que é a hora. Assim, pela percepção que eu tive ao ler e tudo mais, tentando entrar dentro do que a Nari perguntou, a verdade é que nós tínhamos uma defasagem muito grande na parte de e-commerce. Então, a pandemia deu uma acelerada. Acho que o receio do pessoal é, passada a pandemia, sei lá quando, pode haver na curva uma queda? Olha, a gente tem que conversar com os cientistas, mas eu duvido. Eu acho que, de fato, o que a gente pode sentir é um crescimento mais equilibrado, né? Porque o que a gente viu agora é uma aceleração muito grande, provocado por uma doença. Eu acredito que depois que a gente tiver a possibilidade de ir às lojas e de fazer nossas compras, né, fisicamente, a gente possa ter a tendência aí a equilibrar melhor esses números. Mas, por outro lado, que é o que você trouxe, a penetração também de moda, o consumo do online é 1,7%, é menos do que 2% de tudo que é comercializado na moda é vendido através do online. Então, assim, a gente tem um mundo ainda para crescimento de moda e num processo que está mais favorecido. Queria só aproveitar e fazer um parênteses aqui, até fazer um contraponto com o Fred. Eu não acredito que a gente vai fechar as lojas físicas. Tá? Isso é um pensamento meu. Eu acho que, para a moda, ainda mais, é um elemento bastante importante no processo de compra. Eu não acho que isso vai ser uma substituição. Todos os estudos que eu li sobre o assunto, na Renner, eu estava super preocupada. Né? Imagina, fecha toda a operação e vai tudo para online. E todas as estimativas de todas as fontes de informação trouxeram que isso não acontece. Percepção assim, essa é uma discussão boa, né? Inclusive acontece com relação a vai ser home office tudo ou não, mas vamos a ver. A outra pergunta aqui é do Eduardo Lee para você, Paula. Todos vocês falam que é necessário investir no e-commerce. Podem nos dar um parâmetro? O parâmetro é difícil porque está muito aberta a pergunta, mas eu vou pegar a licença do Eduardo, pelo menos tentar restringir um pouco para perguntar no sentido de que parâmetro é esse, como é que quanto pode custar uma coisa básica. Nesse sentido, Paula, alguma coisa. Inserir, por exemplo, no Shop Together ou as experiências que você teve, ou no Roupa. Olha, esse é um número meio mágico, tá? Porque tudo depende da estrutura que você vai compor. Em termos de investimento de mídia, de comunicação, eu posso já trazer algum indicador, né? Principalmente no começo, que você precisa acelerar, é no mínimo 20% do seu faturamento. Isso são números aí, quando você quer acelerar bastante para as mídias de performance, Google, Facebook, que você quer atrair tráfego. E daí, obviamente, você tem o custo da plataforma, que você pode estar falando de R$100 e poucos, tem gratuito ou até milhares de reais, é uma escolha que não tem um dado certo, e uma estrutura de headcount mínima para conseguir operar, e alguns investimentos aí em toda essa infraestrutura de shooting, de campanha. Você pode investir uma modelo, fotógrafo, se fizer um shooting por mês. Sim, para fazer 20%, na verdade, precisa ter conteúdo, né? Sim. Precisa ter conteúdo para fazer 20%. Então, o investimento começa antes. Isso. Antes. O site pode fazer de graça, mas o conteúdo tem que gastar. A foto, a modelo. Então, você tem um investimento, depende de quantos produtos você quer fazer, não tem uma parametrização, mas tem modelos que custam R$600 a R$2.000. Você tem fotógrafos aí, você pode me ajudar mais, profissionais de todos os estilos. Então, não tem, assim, o ponto é, você vai fazer um investimento muito maior e mais significativo do que talvez você esteja fazendo hoje para a comunicação das suas coleções dentro do ambiente de loja. Eu vou aproveitar a pergunta do Eduardo para dizer que aqui nos estantes tem o pessoal consultor, a parte de fotografia, que pode passar essa estimativa, e mesmo quem está acompanhando virtualmente tem os acessos para conseguir ver a contato deles e fazer esse levantamento. De qualquer forma, a verdade é uma coisa. A gente pensa na loja virtual e pensa nos gastos, mas a loja física também tem. Então, não é uma substituição como você pontuou. De aluguel, né? Da parte de visual merchandising, do Instagram, da influenciadora, das fotos mesmo, tudo isso ele já tem um custo, né? Que às vezes para online você fala, só tirar uma foto. Não sei porque a percepção é que uma loja virtual não vai custar.
tem que ter um investimento, especialmente de dedicação, acho eu. Com certeza. Dominique, vem uma pergunta para você aqui, que referência você pode dar em termos de performance mínima no e-commerce para ter sucesso? Pergunta de Mindy Nham. Performance? Aí já fugiu da minha área. Performance mínima no e-commerce para ter sucesso. Performance mínima. Eu acho que pode começar. Você está falando mais ou menos do valor que tem que gastar por dia? Eu vou ler na literalidade aqui, ó. Esse eu não consegui interpretar, eu achei melhor passar na literalidade. Que referência você pode dar em termos de performance mínima no e-commerce para ter sucesso? Você tem, é uma equação de alguns indicadores. Você tem a quantidade de visitas, você tem o percentual de conversão e você tem o ROI. Basicamente, esses são os indicadores e o giro do seu estoque. E esses indicadores, eles não são tão objetivos assim. Daí, negócio a negócio, configuração de plataforma, de oferta, ele muda. Mas você tem alguns indicadores, inclusive assim, até usando um pouco do termo do Matteo, não dá para ser marketing, é matemarketing. Tudo no online, ele é parametrizado. Então, acho que eu não tenho um número exato, você vai ter que ter 1,2% de conversão. Não. Mas, sem dúvida alguma, tudo o que acontece dentro do seu site, ele é factível de mensuração. Compreendido. Segunda pergunta, e acho que a última aqui Dominique, você pode explicar melhor o que é marketing de performance e como escolher o profissional certo? É a pergunta do Pedro Choi. Se vira. Marketing performance seria realmente errado da minha parte dizer que a gente tem uma resposta. Assim, marketing performance é uma ciência, ele é algo que a gente não consegue trazer aqui para vocês assim de maneira fácil. Basicamente, o que você quer é trazer gente para o seu site, você quer que eles comprem e você quer manter esse fluxo de entrada e saída. As mídias de performance, elas são todas pautadas nisso, em performance. Performance de gerar fluxo para o site, gerar conversão e manter essa cadeia rodando. Agora, o perfil de um profissional é um profissional que entenda de todas as ferramentas e de todos os algoritmos que estão hoje em dia acontecendo dentro de Google e Facebook. Basicamente, são essas duas, e que entenda da plataforma. Então, são profissionais bem especializados e eles são intitulados mesmo analistas de performance, mídias de performance. Pode ser uma agência, pode ser um profissional, mas são pessoas bem especializadas nisso. Eu acho que, infelizmente, o nosso tempo está a esgotar. Aí eu queria agradecer a todos os nossos convidados, o Fred Rocha, a Paula Martins e o Dominique, pela participação, e todos vocês que acompanharam esse webinar presencialmente e remotamente. E para encerrar o nosso webinar, eu passo a palavra à Sua Excelência, o senhor Cônsul-Geral da República da Coreia do Sul, senhor Ha Yo-Kim, para fazer o fechamento. Bom, estamos nos aproximando do término desse seminário presencial virtual. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença dos palestrantes e apoio dos participantes. Agradeço, então, aos palestrantes, a senhora Paula Martins, chefe de Marketing Officer do Roupa, senhor Fred Rocha, consultor em varejo e consumo, senhor Dominique Lee, consultor de e-commerce. Queria expressar um agradecimento especial ao Dr. Young Lee, presidente da Octa São Paulo e sócio fundador da Lee Borg Camargo Advogados, por mediar com muita competência esse seminário. Também queria agradecer ao senhor Richard Kim, não está aqui, mas é o presidente da ABIB,
pelo apoio valioso. No seminário hoje, nós tivemos a oportunidade de discutir as perspectivas, ideias e soluções possíveis de comércio eletrônico. Espero que a discussão de hoje contribua para a atividade econômica da comunidade coreana, para melhorar nossa atividade. Não é fácil enfrentar as mudanças, mas nós coreanos superamos muitas crises como imigrantes no Brasil e chegamos aqui graças a muito esforço nosso e persistência e dedicação para construir uma vida melhor. Nós temos uma DNA que gosta de enfrentar desafios. Acredito que nós podemos vencer essa crise se nós não desistirmos e nos unirmos. Desejo muita saúde e felicidade a todos. Espero revê-los em outras oportunidades. Muito obrigado. Quebrando o protocolo de novo, eu não tenho dúvida que a colônia produz roupa de qualidade. A questão é que precisa colocá-lo para os meios maiores. Então, independentemente da discussão se a loja virtual vai substituir a loja física, se você puder avançar na loja virtual, é como se você abrisse mais uma loja. Essa equação, na minha cabeça, tudo bem que é a cabeça de advogado, mas para mim é muito simples. Se você expande com lojas físicas, você tinha aqui no Bom Retiro, foi para o Itaim, Pinheiros, etc., ir para o mundo virtual não precisava ser algo tão traumático. É claro que você precisa pensar um pouco mais. A pandemia nos forçou, e a oportunidade que surge, muitas vezes, é de momentos difíceis. De qualquer forma, para encerrar, eu queria mais uma vez agradecer aos parceiros que ajudaram a viabilizar esse evento, que é o Consulado Geral da Coreia do Sul, em São Paulo, a ABIV, a Alcta São Paulo, a Comissão Especial de Relações Internacionais da OAB, o Instituto Capitalismo Humanista, ao escritório que eu faço parte, ali, Broca Camargo Advogados, a K-Square e a Namoko Work. Muito obrigado a todos e a todas. Espero que tenha sido bastante produtivo esse webinar. Obrigado.